Existem duas razões para se investir somente em fundos imobiliários base 10. Primeiro, o baixo poder aquisitivo. E tá tudo bem, às vezes a pessoa até tem bastante conhecimento sobre o mundo dos investimentos, dos FIIs, mas não está sobrando dinheiro para investir. E o segundo é acelerar o processo de crescimento do patrimônio através do efeito bola de neve. O que é o efeito bola de neve? Basicamente é você conseguir comprar uma nova cota somente com os rendimentos que um investimento te pagou. É como se não saísse do seu bolso. Eu fiz uma planilha aqui para a gente entender melhor. Então, eu simulei um investimento de R$ 1.000 em um fundo imobiliário base 100 e em um fundo imobiliário base 10. No base 100, a gente consegue comprar 10 cotas e se esse fundo está distribuindo 1% ao mês, então ele pagou R$ 1 por cota, totalizando R$ 10. Com esses R$ 10, não é possível comprar uma nova cota desse mesmo fundo imobiliário, porque ele vale R$ 100. Então, o efeito bola de neve aqui é impossível. Agora, no fundo base 10, a gente consegue comprar 100 cotas e se ele pagar os mesmos 1% ao mês, a gente vai receber um total também de R$ 10. A diferença é que no fundo base 10, o efeito bola de neve é possível, claro que considerando que ele permaneça no valor ali de R$ 10 ou menos. Ah, Emily, mas nem todo fundo imobiliário paga 1% ao mês. Então, eu fiz uma simulação aqui de um fundo que paga 0,9% ao mês. No fundo base 100, o total recebido por mês vai ser R$ 9, o que torna também impossível a compra de uma nova cota desse fundo. No base 10, a gente também recebe um total de R$ 9 e o efeito bola de neve também não é possível. E qual é a diferença? A diferença é que no fundo base 10, em 2 meses, você vai acumular R$ 18. Logo, você consegue comprar uma nova cota e ainda sobra R$ 8 de caixa. Já no fundo base 100, você vai demorar 12 meses para conseguir comprar uma nova cota desse mesmo fundo imobiliário, porque com 10 meses ele vai te pagar R$ 90, 11 meses 99 e só no 12º mês você vai conseguir comprar. E qual é o problema do efeito bola de neve? O desbalanceamento da carteira. Se você continuar investindo somente no mesmo fundo que te paga, então vai chegar uma hora que a sua carteira ela vai ter, por exemplo, 70% de um fundo imobiliário e 30% só de outro, se você tiver só dois, mas enfim, você entendeu a lógica, vai acabar que você vai desbalancear a carteira. Pelo menos eu não aporto os meus rendimentos somente no mesmo FII que pagou aqueles rendimentos. Existem bons fundos, fundos de qualidade na base 10. Antigamente a gente tinha muito fundo de papel na base 10 e aí era a única opção que tinha. A gente tinha ali o Gari, que foi um dos primeiros a desdobrar, ele era um fundo de tijolo. Logo veio o GGRC e aí começou aquela comparação, a Gari e GGRC o tempo todo e eram os dois únicos bons que a gente tinha. Agora, os fundos resolveram aí aderir à moda do desdobramento, o que é muito bom, afinal, atrai cotista, atrai liquidez, melhora muito a atratividade do fundo imobiliário. Eu separei uma lista com 25 fundos imobiliários. Para escolher esses fundos, eu usei como uma triagem. A liquidez, eu peguei liquidez acima de 50 mil. Eu já acho pouco, mas se eu colocasse abaixo disso, eu já excluiria um montão de fundos. Peguei também 100 cotistas no mínimo. O mínimo para ser isento é 50, mas eu decidi colocar 100. E um dividend yield acima de 4% ao ano, porque eu queria fundos imobiliários que pagassem rendimento, né? Mas é claro que isso não é uma análise, tá? Pra gente analisar o fundo, aí a gente tem que pegar ele, ler o relatório, ler todos os documentos, fazer uma análise do portfólio, da alavancagem, dos inquilinos, das concentrações e tudo isso, tá? Eu só usei como triagem para colocar esses fundos aqui na lista. Então a gente tem aqui, por exemplo, o AJFI. Você pode colocar o mouse aqui, ó, e você vai ver o link para você clicar e ir direto para o vídeo onde eu falo especificamente desse fundo imobiliário. E aproveita também para curtir o vídeo, para ver se você está inscrito no canal. Eu sempre trago várias notícias aqui de fundos imobiliários e gosto bastante de fundos base 10. Eu separei aqui também por segmentos. Então são 4 fundos imobiliários do segmento de shopping. Não quer dizer que o HGBS ele é base 20, tá? É só que ele era um base 10, na verdade ele era um base 100, né, que se valorizou demais, e agora ele é um base 10 que se valorizou. Daqui o meu favorito é o CPSH. Eu gosto bastante do portfólio desse fundo imobiliário.
mas eu acredito que os rendimentos dele também não são sustentáveis. O HGBS está distribuindo não recorrente, vai cair um pouquinho, mas ele é um excelente fundo imobiliário. É um dos que paga menos aqui, mas ele tem um histórico aí de anos e anos e anos de negociação. De logística, a gente tem o GGRC, que na minha opinião hoje é o melhor fundo da base 10. A gestão vem trabalhando muito bem. A gente tem o AZPL. O AZPL ele tem 2 galpões, são 2 galpões muito bem localizados, tem 5 inquilinos, eu já fiz vários vídeos sobre ele aqui no canal, inquilinos AAA, porém os rendimentos dele também vão cair um pouco, é preciso estar atento. A HGBL é um dos fundos de logística que eu não gosto, ele é um fundo da Red, mas ele tem uma concentração acima de 75% numa inquilina, que é a Natura, e assim, eu realmente não acho interessante. CPLG eu não conheço muito bem, mas eu sei que ele tem uma alavancagem, mas ele atendia aos critérios que eu usei aqui como triagem. O GRU11 é um velho conhecido aqui do canal, já falei bastante sobre ele, já investi nele. Ele é aquele famoso fundo imobiliário de aeroporto, né? Ele tem galpões dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A questão é que o GRU ele vai diminuir drasticamente os rendimentos, tá? Atualmente ele está distribuindo não recorrente. No varejo a gente tem aqui basicamente o RBVA, é um bom fundo imobiliário, tem muitos imóveis, ele atualmente está bem diversificado, surgiu como um fundo de agências. Nos híbridos a gente tem o LZR, que é o mais conhecido, acabou de desdobrar. Ele tem um portfólio bem diversificado, vários segmentos dentro do LZR, tem logística, tem renda urbana, tem alguns educacionais, mas assim, eu acho que ele paga muito pouco para a alavancagem que ele tem. Eu particularmente não gosto dele nos patamares de preço atuais, tá? Se ele cair um pouco, talvez ele se torne mais atrativo, pelo menos para mim. Deixa aqui nos comentários se você gosta do LZR ou se você também está esperando abaixar um pouquinho o preço. A gente tem o famoso GARI 11, né? É um bom fundo imobiliário, eu tenho em carteira. Eu particularmente gostava mais do Galg, ainda que ele era pequenininho, tinha só um pouquinho ali de galpões, mas não sei, eu gostava mais dele como logística, agora ele está bem concentrado ali em renda urbana e não sei, não gosto muito. Mas não perdeu nenhum fundamento, não tirei ele da minha carteira, vai continuar lá, só não estou aportando muito. Viur, eu deveria ter colocado ele mais ou menos aqui como varejo, renda urbana, algo assim, eu coloquei ele em híbrido, mas ele é renda urbana, tá? Ele tem alguns imóveis, assim, é muito concentrado em educacional, é um fundo imobiliário, também tem uma alavancagem, está extremamente descontado. Sinceramente, eu não gosto muito do Viur e ele sofre muito também por causa da gestão dele, que é a 20. Sari 11, na verdade o Sari eu deveria até ter tirado dessa lista, né? Porque ele vai ser vendido, todo mundo conhece a história aí. E a gente tem aqui os fundos de lajes corporativas, e a gente tem o Vino e o Vegri. Esses realmente só tem esses dois. O Vegri, na verdade, ele é um híbrido, mas atualmente o portfólio dele é totalmente concentrado em lajes corporativas, e ele tem uma alavancagem altíssima. Até fiz um vídeo do Vegri, que o Vegri ele é para os corajosos, né? Eu falei, é para quem sabe o que faz, porque ele está distribuindo dividendos altíssimos, já rolou a dívida uma vez, está muito endividado, mas o portfólio em si é bom. Nos multi-estratégias, a gente tem o CCME, é um fundo que eu gosto bastante, ele tem imóveis, tem CRIs, tem fundos imobiliários, ele já tem também um bom tempo de negociação. O ZAG, ele é novinho, surgiu agora, ele tem imóveis também e ele também faz o desenvolvimento, ele está desenvolvendo acho que uma escola no sul. O VRTM, eu acho ele extremamente high yield, sabe? Ele é muito arriscado, os setores que ele investe mais em incorporação, desenvolvimento, loteamento, não gosto muito, mas ele tem uma carteira bem diversificada, tem concentrações assim baixíssimas e paga muito bem, né? Porque ele tem bastante CRI e bastante desenvolvimento. O WHGR é um dos melhores na minha opinião, ele tem uma carteira ali redondinha, uma concentração de no máximo 4% da última vez que eu li o relatório. Eu gostei bastante desse FII. Ele não tem imóvel, mas ele tem CRI, tem cota de fundos imobiliários, tem renda fixa, bem legal a carteira dele. VGHF, bem conhecido aí de todos. CACRE 11, que nos fundos de papel, eu gosto muito do CACRE, eu acho ele bem high grade, é um fundo mais focado em home equity, então são CRIs ali pulverizados que emprestam dinheiro para pessoas físicas, mas cada CRI tem uns 100, 150 devedores, então ele é bem pulverizado mesmo. O KNSC também, velho conhecido de todos, ele é um middle risk, né, da Quineia. BTCI, gosto bastante da carteira, tem pouca concentração, tem um largo histórico de negociação também. E aqui no
Segmento outros, eu coloquei o Snell 11, todo mundo sabe que eu gosto muito desse fundo, sou investidora. Ele é focado em energias renováveis, atualmente ele só investe em usinas fotovoltaicas, mas não quer dizer que ele vai parar por aí, ele pode investir em outros tipos de geração de energia também, desde que seja renovável. É um FII que eu gosto bastante. Então, com esses fundos imobiliários, é possível diversificar bem uma carteira? Eu montei uma carteira, aloquei em shoppings 22,1%, em logística 16,7%, em varejo 8,8%, em híbridos 18,2%, até porque os híbridos, eles têm muitos imóveis de logística, tá? Porque é o ALZR e o GARI, eles têm galpões logísticos, então acaba que logística não é só 16%, é um pouco mais, visto que aqui também tem galpões. Em lajes corporativas, 7,8%, em fundo de CRI e hedge fund 16,6% e em outros 7,8%. E como é que está a carteira? Que fundos imobiliários eu escolhi? Eu escolhi 11 fundos imobiliários, sendo 2 de shopping, CPSH e HGBS. Depois em logística eu escolhi GGRC, AZPL. O AZPL acaba complementando um pouquinho o GGRC11. O AZPL acaba complementando um pouco o GGRC11. RBVA para varejo, ALZR e GARI para híbridos, VEGRI para lajes corporativas, WHGR11 e KNSC para FIIs de CRI e multi-estratégia, e em outros eu coloquei o Snell. Os preços médios, preço de entrada, eu selecionei os que estavam lá no gráfico do Status Invest, então eu fui lá, selecionei 30 dias e coloquei o preço do dia 9, assim como os rendimentos. Eu fui lá e peguei o último rendimento conhecido e coloquei aqui. E como é que ficou a carteira então? Ficou assim, CPSH 10,3%, HGBS 9,9%, GGRC 11,1%, AZPL 7,3%, RBVA 8,7%, ALZR 11, 10%, GARI 11, 8,9%, VEGRI 7,7%, WHGR 11, 8,9%, KNSC 8,7% e Snell 8,5%. Em um mês, o total recebido em rendimentos da carteira foi R$ 10,64, o que representou um yield on cost, ou seja, a rentabilidade sobre o valor investido de 1,07%. E o total investido foi R$ 996,41. Lembrando que essa tabela ela vai ficar disponível aqui para vocês na descrição, tá? É só clicar e baixar. Eu também tenho outras planilhas disponíveis aqui, a planilha de preço médio e a planilha de acompanhamento da carteira. Mas concluindo, a base 10, investir somente em fundos imobiliários que custem ali cerca de R$10, vale a pena? Na minha opinião, em relação à qualidade, a gente tem melhores FIIs na base 100, por enquanto. E o que define um bom fundo imobiliário? É um fundo imobiliário que tem um portfólio resiliente, aquele que já passou por vacância e rápido conseguiu prospectar novos inquilinos, aquele que tem uma boa localização, que garante vacância muito baixa e relocação muito rápida, ou seja, aquele portfólio resiliente que resiste a vários ciclos de mercado. Além disso, é bom a gente analisar a alavancagem, se tem uma alavancagem controlada, se tem caixa, se tem um cronograma bem casadinho, que tem um histórico de negociação grande, até para a gente conseguir analisar a gestão também, quais foram as movimentações que eles fizeram, enfim. Mas isso, claro, não anula que na base 10 existem sim alguns fundos imobiliários que têm uma boa qualidade, mas é um caminho que ainda tem que ser percorrido, sabe? Muitos outros fundos imobiliários têm ainda que surgir ou desdobrar suas cotas para complementar aí essa lista de fundos bons. Mas eu gostaria de saber de você, você só investe em base 10? Você tem muitos fundos imobiliários base 10? Você acha que é uma boa estratégia montar uma carteira somente voltadas para fundos com preço ali em patamares de R$10? Me fala aqui nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.